Prepare! Está permitindo que os cegos enxerguem. Qual é a diferença que você acha, por exemplo, no seu discurso de 3 ou 4 anos e o de agora? Nós estávamos comentando aqui que estamos achando que você está citando coisas de 1930, de 1906 e tal. Você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Quem é que vê isso, dona? Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. Abra o olho. Esses caras andam atrás de mim o dia inteiro, bate foto o dia inteiro. E ainda querem uma foto aqui. Porra. Você fica no final. Manda vir, vai. Manda vir agora, tira a foto e vai embora. 2 minutos. Tira a foto e vai embora. Se vocês notar aqui essa garrafa aqui, ó, do ladrão aqui que está fazendo um discurso aí, infringindo a lei, ele está tomando cachaça na nossa cara. Vocês vejam que ele segura ali e a garrafa não tem embalagem, e tem um cara que fica o tempo todo cuidando dessa garrafa, cara, como se a água fosse algo que ninguém pudesse descobrir, né? Ó o golinho que ele dá, um golinho, ninguém toma água assim, tomando um mini gole dessa forma, entende? Aqui ele chama. Ó como o cara cuida dessa água. Parece um... Ele fica o tempo todo cuidando, mas aí vamos adiante. Ó, ele pede a água agora. Olha como ele trata o subordinado. Marco Aurélio, minha água. Tipo assim, ô, seu bosta. Ó o golinho que ele deu. Então agora ele tá, ó, vai tomar mais um. E aí, agora que eu descobri que isso aí é cachaça, ó. Ele achou que o cara tava na direita, ele não tava, e alguém se ofereceu para segurar água para ele. Aí ele pensou, puta, cara, isso aí é cachaça, hein? Isso aí é cachaça. Agora olha o desespero do outro cara aqui. Aqui, ó, esse camarada. Dá água para mim, pelo amor de Deus. A água, como se fosse assim, nossa, cara, ela vai descobrir que é cachaça, cara, ela vai descobrir que é cachaça. Aí, ó, dá água, quase que interrompeu o discurso, cara, e aí o guardião da cachaça tá com a garrafa aqui de novo. E é engraçado porque você liga a televisão de manhã, só se fala em eleição, você liga o rádio, só se fala em eleição. Você lê o jornal, só tem coisa de eleição, e eu não posso falar de eleição. É o fim da picada. Num Estado que seja orgulho para o mundo pela quantidade e pela qualidade das cooperativas que nós vamos criar nesse país. Que nós vamos criar nesse país. Você é fotógrafo, tomador da minha água. Então, gente, nós viemos aqui para aprender. Precisava o nome do senhor, porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Moai disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando, eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome. Acho que da sacada que eu tomei, eu pudesse ter a camisa, eu vou usar mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e portanto estragada dele. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só.
de comida, eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Da Amazônia, me ligou um comandante do batalhão para me contar que tinha encontrado o rei da Noruega dentro da área Yanomami. Eu pensei, você bateu a cabeça, né? Tava meio. Aí fui verificar, estava realmente, o rei da Noruega estava lá, A Amazônia, sabe, embora seja um território soberano brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia, ela pode ser repartida com o planeta Terra. Como eu fiz quando eu era presidente, que fizemos um acordo com a Alemanha e com a Noruega. Alô? 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 Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte, eu digo. Faz parte? Faz parte, querida. Tá bom. E como é que você tá? Tô bem. O único lugar que houve um pouco foram na casa do Paulo Camoto. Eu não conversei com o Paulo, foram na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus e era a Polícia Federal, sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então eu já disse várias vezes, Freud dizia que tinha algumas coisas que a humanidade não controlaria. Uma delas era as intempéries. Animado, o presidente ainda tentou explicar por que o clima é tão imprevisível. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, estava retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, vai ficar só lá, sabe? Mas como o mundo gira, e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído, a responsabilidade é de todos. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio, que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. No dia seguinte, para hipotecar apoio. Se organizar, porque o depois do Bush. Domingo o Fox quer falar com o Lula, porque a informação que o Fox tem do Fernando Henrique. Você está gravando isso aí, gente? De quem é esse pessoal? Não, é o pessoal do João, do documentário. Que João? João Salles. Está combinado com o Lula, Tá bom, já. Está combinado com o Lula. Documentário que a gente vai fazendo. Vamos deixar para discutir, vamos tentar discutir fogo altamente sigiloso, vamos deixar para discutir depois. Eles vão fazer uma cena e vão embora, não é isso? Então vamos deixar para discutir Eles são de confiança absoluta, mas não existe confiança absoluta porque a fita do Lula sobre Pelotas acabou na mão do nosso inimigo. Não, mas tudo bem, mas como não existe no Brasil. É guardado num cofre todo dia. Vai nessa. Se você soubesse onde eu tô, se soubesse que eu tenho nas outras campanhas, você não falaria isso. Gilberto Carvalho, para com isso. Tem gente dentro da nossa campanha. Do tempo que ninguém... Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Sabe, não sei como colocar empregada doméstica como atividade essencial.
Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. O que falta no Brasil, na minha opinião, é um novo marco legal, um debate jurídico e público na sociedade de como lidar com essa questão das drogas. As drogas hoje têm uma capilaridade enorme, gigantesca no Brasil inteiro, emprega muita gente, verdade, emprega muitos jovens, muita gente, não necessariamente consumidores de drogas. Sim. Então você tem os entregadores, pessoas que são jovens contratados, que compram ou recebem uma moto para entregar drogas, fazendo um verdadeiro delivery. Então são, no Brasil inteiro, milhares de jovens empregados. Eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos, se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida. Os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas, tem que ser rejeitada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado, era muito mais eficaz se a gente for na cidade do deputado. Os senadores todos têm casa em Brasília. E fosse 50 pessoas na casa dos deputados. Vocês não podem juntar 50 mil? Junta 50. É preciso procurar esse deputado para conversar. E vai na casa dos deputados conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele. Esse cidadão precisa ser pressionado. Incomodar a tranquilidade dele. Na rua que ele mora. Pode tratar de organizar sua tropa. Ali é que ele vai ter medo e aí é que a nossa pressão cresce. Conversar com o filho dele. Qual é o mal nisso? Ali é que ele vai ter medo. Incomodar a tranquilidade dele. Eles ficaram ofendidos, na minha casa não. Na rua que ele mora. Eu falei uma coisa tão normal. É preciso saber se nós estamos dispostos a ir para a guerra e como para essa guerra. Nós temos os instrumentos econômicos. Nós temos as informações dadas pelos nossos companheiros, os nossos engenheiros da guerra política. Sabe, a gente tem um exército potencial. O que nós não estamos conseguindo é mobilizar essa gente. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite. Honestidade de um brasileiro humilde foi homenageada hoje em Brasília. Crachá de faxineiro, o mesmo emprego há 26 anos. Para quem ganha o salário mínimo e meio, era uma fortuna imensa. Mas quando encontrou a bolsa cheia de dinheiro no banheiro do aeroporto, Francisco devolveu na hora. 10 mil dólares, o equivalente a quase 30 mil reais em dinheiro vivo esquecidos por um turista suíço a caminho de Manaus. Francisco bem que merecia uma gorjetinha, mas como a recompensa não veio, ele fez um único pedido ao pessoal do aeroporto. Queria vir ao Palácio do Planalto conhecer o presidente. Foto com o presidente, autógrafo no uniforme e uns bons dedos de prosa. Você acha que tem muitos brasileiros que fariam o que você faz? Tem muitos que fazem. Mas e seus amigos que disseram para você comprar um carro? Esse é o lado do desonesto, né? Não é nem desonesto, não. Não, é que eu acho que
Mas aqui, eu quero achar um dinheiro, não tem dono. Eu quero falar, vamos ajudar a minha vida. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e dá com o emprego garantido pro resto da vida. O que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. E voltando a nós dois, receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado. É um compromisso da advocacia brasileira. Nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da República para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da FAO, era meu ministro, ele pode contribuir para que a gente possa começar a acreditar que é possível acabar com a fome em qualquer país. Você vai ver agora um absurdo. Neste momento, milhares de crianças estão trabalhando em lixões de todo o Brasil. Acordaram muito antes de nascer o sol para garimpar o que sobrou de comida. Vivem longe da escola, são vítimas de violência e exploração. Este é o primeiro tema da reportagem de uma nova série especial do Bom Dia Brasil, que começa a ser apresentada hoje. A vida não reserva muitas escolhas para as crianças que vivem do lixo. Perto do trabalho, longe da escola, elas deixam de preparar o futuro. Perpetuam um ciclo de miséria e de exclusão. A história de Maria Ayane e Ana Carla, duas adolescentes que encontramos no antigo lixão de Arco Verde 5 anos atrás, é o retrato triste de um drama que se repete. O que vai ser do futuro? Não sei, só Deus que sabe. Eu parei na 8ª série, é o tempo que eu tenho para trabalhar. Começa uma corrida degradante pela sobrevivência. Adultos, crianças e adolescentes disputam os restos. O gancho é o equipamento de trabalho no triste garimpo dos catadores. Nas montanhas de lixo, vários dramas se encontram. Boa tarde. O Brasil andando para trás. Em apenas um ano, 2 milhões de pessoas entraram na linha da pobreza. Já são quase 55 milhões vivendo com menos de R$ 406 por mês. O Jornal Hoje está começando. A primeira
notícia do Jornal Hoje desta quarta-feira é sobre mais um retrato do Brasil divulgado pelo IBGE. E esses dados mostram que estamos andando para trás nas condições de vida oferecidas à população. A desigualdade cresceu entre 2016 e 2017. E nesse período aumentou o número de brasileiros na linha da pobreza. Vamos ver na reportagem de Renata Capucci. Em apenas um ano, 2 milhões de brasileiros entraram para a chamada linha da pobreza. São pessoas que recebem cerca de R$ 406 por mês, segundo o Banco Mundial. Em 2016, eram quase 53 milhões de pessoas nessa situação. No ano passado, esse número subiu para perto de 55 milhões. O Maranhão é o estado com o maior percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza. E é lá que mora o Edgar, de 41 anos. Desempregado há 4 meses, ele já trabalhou em indústrias de alimento e na construção civil. Agora mora num barraco e faz bicos para sustentar o filho de 8 anos. Aqui, outro ali, vou na feira da Praia Grande, boto eu arranjo o dinheiro, aí eu boto uma banana, aí boto uma água, entendeu? Já vou vendendo e vou ganhando aquele pouco dinheiro que eu tenho, eu vou sobrevivendo. Com no máximo R$ 200 por mês. Falta tudo, meu jovem. Já sabe, né? Não precisa nem dizer, falta tudo. Parece impossível, mas para algumas pessoas falta mais ainda. A síntese de indicadores sociais do IBGE mostra que a pobreza extrema também cresceu. Em 2017, cerca de 15 milhões de pessoas tinham rendimento domiciliar per capita. Eu nunca vi o presidente do Canadá dizer vou combater a neve. Ele estabelece uma política de convivência com a seca e fazem políticas públicas capazes de fazer com que a seca não seja a única razão do sofrimento do povo. O senhor falou aqui antes que dialogava com vários líderes políticos e inclusive mencionou aqueles que participaram do que o senhor chama de golpe contra Dilma Rousseff. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Como é que está a discussão dele em relação àquele momento histórico? Não fale isso que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, sabe, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem. Mas não é um risco usar impeachment para tirar governo impopular? Eu vejo que não, e quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Esse desequilíbrio todo de contas públicas, 13 milhões de desempregados, não começaram agora. Tudo isso irresponsabilidade fiscal do PT e dos adoradores do Lula. O Brasil está diante de uma escolha histórica. E o seu voto decide para onde vamos. O seu voto pode evitar o caminho do caos. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão. Evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Evitar que o PT volte a quebrar o país. E nunca antes, na história do Brasil, nós tivemos 5 ministros denunciados pelo Procurador da República, indiciados pela polícia ou denunciados por corrupção. José Dirceu, pelo Procurador-Geral, chefe da quadrilha. Ministro Luiz Guxiquem, condenado, denunciado no escândalo do mensalão. Aliás, continua no seu governo recebendo dinheiro público. Humberto Costa, nos vampiros. Palocci, na violação do sigilo do caseiro. Anderson Adalto, no Valério Dutra. 5 ministros. Não sabia, candidato? 1.750.000 em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar um dossiê fajuto. O que o candidato Lula deve explicar é como é que compra ambulância superfaturada, roubo até na compra de ambulância. Ele anda de Aerolula. Um avião chiquérrimo, de luxo, gastou 150 milhões do seu dinheiro
para dar emprego lá na Europa. Os promotores eleitorais do Ministério Público Paulista acusam Geraldo Alckmin pelos crimes de Caixa 2 eleitoral, lavagem de dinheiro e corrupção. A investigação que tornou réu o ex-governador de São Paulo surgiu da colaboração premiada de executivos da Odebrecht. Segundo a reportagem de hoje, o codinome de Geraldo Alckmin nas listas de propina e Caixa 2 da empreiteira era Santo. Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Quem interessa o teto de gasto? Ao sistema financeiro? Aos banqueiros? O teto de gasto não pode existir num país que tem os compromissos com o povo que o Brasil tem que ter. Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Imprimir dinheiro, então? Eu acho que tem que imprimir dinheiro, sabe? Esse imprimir dinheiro não vai rodar a inflação, porque o consumo está quase zero, sabe? E depois que a gente resolver o problema da guerra, a gente vai resolver o problema do Brasil. Veja, se eu fosse presidente da República, durante essa crise agora, eu teria alargado a base monetária do país. Sabe? Eu teria produzido pelo menos 300 bilhões de moeda nova só para gastar com o coronavírus. E eu quero que vocês saibam, companheiro do MTST, que vocês fazem parte dessa luta futura que nós precisamos construir. Nós vamos votar e vamos mudar esse país. E vocês não serão apenas coadjuvantes, vocês serão sujeito da história. MST no seu governo? O MST está fazendo uma coisa extraordinária. Os manifestantes lançaram bolas de tintas na fachada e picharam paredes com frases como soja não enche prato e soja é morte. Eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Ainda é tenso. Os Sem Terra fazem novas ameaças. O policiamento foi reforçado hoje. Foram 6 horas de terror. O dono da fazenda Cordilheira, um amigo dele, 5 seguranças, foram espancados por Sem Terra que invadiram a área há 4 dias. Bateram como? Com pedra, pau e foice. A senhora bateu também? Bati. O que a senhora fez? Eu dei um chute na cara dele. Depois da surra, todos ficaram presos, amarrados uns aos outros em árvores e carroças dentro da própria fazenda. Os policiais militares da cidade mais próxima acompanharam o conflito de longe. Eram 3 soldados que ficaram na estrada à espera de reforço. O conflito começou quando 4 trabalhadores sem terra deixaram o acampamento armados e vieram a cavalo até bem perto da sede da fazenda, onde estavam seguranças contratados pelo fazendeiro. Houve troca de tiros e, na saída, outra demonstração de fúria. Os sem terra botaram fogo em 2 carros, um do dono da fazenda e outro de um motorista, e ainda queimaram uma casa de madeira. A sessão de tortura só terminou com a chegada de oficiais da PM que negociaram a libertação dos reféns. Que eu estava amarrado numa carroça, assim, veio um detrás e bateu. Não sei se foi criança, mulher, que eu não pude ver. E bateram antes aqui, bateram na minha perna. Durante a noite, sem terra armados vigiaram o acampamento. Apesar da violência, ninguém foi preso. Os invasores mataram 5 bois do fazendeiro e fizeram novas ameaças para quem tentar tirá-los. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. A Cutrale, a empresa produtora de suco de laranja, obteve da Justiça o direito de posse da fazenda, onde há 1 milhão de pés plantados. Mas a gerência da fazenda estimou que mais de 12 mil pés da fruta foram destruídos pelos integrantes do MST. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. Os coordenadores do MST poderão responder a processo por formação de quadrilha e furto, entre outros crimes. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Eles quebraram correntes e ocuparam a oficina, onde ficam os implementos agrícolas. Um eucalipto foi usado para bloquear o acesso. O delegado de Duartina chegou acompanhado do pecuarista, que arrenda uma parte da fazenda Esmeralda. O empresário tem 300 cabeças de gado aqui. A polícia recebeu a informação de que 4 novilhas, prestes a dar cria, teriam sido abatidas. O Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA,
E quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, os sem terra, acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Tinha hora que eu achava o seguinte, os sem terra, acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Agora, sem terra que participam da marcha pela reforma agrária destruíram laboratórios da Universidade Federal de Alagoas. Os vândalos usaram foices para acabar com uma pesquisa de quase um ano para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o sem terra invadiu. Henrique, no interior de São Paulo, invadida por militantes do MST. Eles destruíram milhares de pés de laranja. O trator avança sobre o pomar de laranja. As imagens mostram o momento em que funcionários da fazenda foram expulsos do lugar. Foi durante essa semana. Companheira, nós conseguimos deixar um recado para essa empresa! Da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos. Porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador da direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro, vamos ter que fazer uma regulamentação na questão da internet, porque a internet é maravilhosamente bonito, maravilhosa, mas tem muito bandido se apoderando da internet, tem muito descontrole de informações e nós precisamos regular para que seja tratada como uma coisa benéfica à humanidade, uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. Regular a internet, para que ela seja um instrumento do bem. Nós
precisamos entrar nesse mundo para tentar consertá-lo, para tentar moralizá-lo. A decisão do governo cubano também foi dificultar o acesso à internet do povo cubano. O senhor concorda com isso? Ela está sendo utilizada para quê? Do pessoal de Miami tentando fazer guerra com Cuba? Não é possível a gente permitir com isso, Sabino, porque senão a democracia não será consolidada e não será respeitada. A gente utiliza a internet para coisa saudável, para debate político, não para bandidagem como ela tem hoje. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, outra coisa é para fazer maldade. Suspendam o WhatsApp, a primeira coisa é essa. E nós vamos fazer a regulamentação dos meios de comunicação. Essa é uma coisa, sabe, que nós vamos fazer com muito carinho, porque o Brasil precisa disso. Nós vamos fazer uma coisa muito nova. Vai ser a coisa mais nova desse país, para que a gente não fique ouvindo as bobagens que falam que nós queremos controlar a mídia, nós queremos fazer censura. Você quer saber se uma pessoa está dizendo a verdade? Olhe nos olhos dele. Que nós queremos controlar a mídia. Tem muito descontrole de informações. Isso é uma censura velada. Essas pessoas precisam aprender a conviver com um cidadão democrático como eu. Porque tudo na minha vida é democrático. Tudo. Não vamos permitir ser derrotado pelo Zap, ou derrotado pelo fake news, ou derrotado pelo Telegram, ou pelo Instagram. Foi um dia difícil da gente se registrar em Brasília. Um dia de se ouvir verdades. Não é muito comum, tem valor de notícia. A primeira verdade veio através de declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato. Ele registra o fato de que ganhou-se uma eleição dizendo uma coisa e acabou se fazendo outra, ao contrário do que se disse. Poucas vezes um ex-presidente deu aos seus oposicionistas um fato de mão beijada como ele fez hoje. Eles se zangam comigo porque eu faço conta. Então é o seguinte, o governo Lula, PT, Dilma, pagou aos ricos brasileiros 4 trilhões de reais de juro. Fonte, Tesouro Nacional. Ele fez muito mesmo, foi pelos ricos. Ele diz isso. Ele diz assim, a coisa mais fácil que tem no Brasil é agradar os pobres. Eles se conformam com muito pouco. Cara. Os banqueiros deviam votar em mim para sempre, deviam fazer uma estátua para mim, porque eles nunca ganharam tanto na vida como comigo. Eu tenho o Lula dizendo isso. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O que é duro é cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido. Tem noção de quanto a Operação Lava Jato já causou de prejuízo da economia deste país, ao PIB desse país? Ele tem noção de quanto desemprego já causou? Eu queria nesse momento, presidente Lula, eu tenho aqui uma beca. Esses trajes negros que nós usamos no nosso trabalho nos iguala juízes, promotores e advogados. Esse santo manto, que é um manto que nós usamos para falar nas cortes, é um manto, presidente Lula, que você merece por significar justiça na mais elevada acepção dessa palavra. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O ex-presidente Lula, que vai para chefia, o ministério, que é a chefia da Casa Civil. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Fica nítida a tentativa de ultrapassar o limite do Estado democrático de direito. Os golpes começam assim.
Moraes. Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto, por favor, que eu te passo. Tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, não. Cristina, já só um minuto, só, Maria Alice. Aqui. Tá ok. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Aqui. Olá, muito bom dia para você que está aí ligado, você que navega na internet, você que está nas redes sociais e quer saber também as notícias do dia sobre a tensão em Brasília. Nosso destaque hoje é a repercussão da nomeação do ex-presidente Lula como ministro e da divulgação de um telefonema gravado com autorização da Justiça que sugere que a presidente Dilma agiu para evitar a prisão de Lula. Milhares de brasileiros saíram para as ruas à noite para protestar em pelo menos 18 estados e no Distrito Federal. Aí você tinha imagens de São Paulo. Teve confronto entre manifestantes pró e contra Lula em frente ao prédio em que ele mora em São Bernardo do Campo. E teve reação também no Congresso. Olha aí. Renúncia! 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 Golpistas! Golpistas! As gravações liberadas pelo juiz Sérgio Moro revelam ainda que Lula tentou se livrar da investigação na Justiça e na Receita e que ele atacou as posições do Legislativo e do Judiciário. O ex-presidente deve tomar posse hoje como ministro-chefe da Casa Civil. E também hoje a Câmara deve instalar a comissão que vai analisar o pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma. A possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né, ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas.